Olá, tudo bem? Eu sou o Igor da Rede Irapuru de Informação e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a prisão do Zé Dirceu, que aconteceu hoje, dia 3 de agosto de 2015. O comando do Sérgio Moro é para alguém que já está preso. E aí, segundo a alegação de que o Zé Dirceu estaria ali vendendo prestígio. Eu queria saber que prestígio é esse. Por que Zé Dirceu incomoda tanto? De setores conservadores recatados à direita mais histérica. Zé Dirceu foi líder estudantil na década de 60, ali no mesmo período que o José Serra foi presidente da UNE. O José Serra, inclusive, que é o único presidente da UNE em toda a história que não resistiu à ditadura militar, né, e inclusive fugiu com medo. Né. Uma organização como a UNE, que teve como um de seus presidentes Ernestino Guimarães, que morreu bravamente resistindo contra a ditadura militar. Né. O Zé Dirceu, ele sai do movimento estudantil, vai para a luta armada, né, para a resistência armada à ditadura militar, e é preso ali no Congresso de Ibiúna, em 68. Né. Depois, posterior, ele vai ser libertado, graças aí ao sequestro do embaixador dos Estados Unidos, o Charles Elbridge. Vocês podem assistir um filme sobre isso, chama-se O Que é Isso, Companheiro?, que mostra toda a operação da 8 de outubro para sequestrar o embaixador dos Estados Unidos e assim conseguir negociar a libertação de uma série de presos políticos. Né. Zé Dirceu, durante um bom tempo, durante esse período da luta armada, ele era reconhecidamente pelas autoridades militares um dos inimigos públicos número 1 aí da ditadura militar. Ele, Marighella, Lamarca, pessoal da guerrilha do Araguaia, o Oswaldão, o Maurício Grabois. Esse era o time aí dos inimigos da ditadura militar, dos defensores da democracia. Né? O Zé Dirceu, ele vai passar, aí, graças a esse sequestro, ele vai passar um período de exílio em Cuba, né, onde ele vai fazer uma série de operações plásticas no rosto, vai receber treinamento estratégico na OLAS, né, Organização Latino-Americana e Caribenha de Solidariedade aos Povos. E aí ele retorna para o Brasil na ilegalidade com documentos fictícios, fica ali na região do Paraná, onde ele vive como um comerciante. Como um comerciante a título do quê? A título de investigar e sabotar as ações dos organismos de repressão da ditadura militar. Com a abertura política, a anistia, Zé Dirceu sai da clandestinidade e ali já de olho no que era o começo do movimento sindicalista no ABC paulista, no final da década de 70, começo de 80, ele se articula com alguns intelectuais do porte de Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes e outras lideranças de movimentos sociais da época e de resistência à ditadura militar para criar um partido que fosse de fato um partido dos trabalhadores, né, junto aí com Lula e com todo o pessoal do novo sindicalismo que estava nascendo ali na década de 70 e 80. Que vai descambar no Partido dos Trabalhadores, que é o maior partido de esquerda, ou eu costumo brincar, né, social-democracia macunaímica da América do Sul. Quando a gente observa as ações do juiz Sérgio Moro, o currículo dele, né, que passou ali pela CIA e tudo mais, e aí a gente observa a prisão do Marechal Otton, que era o responsável pelo programa nuclear brasileiro. É uma prisão, inclusive, arbitrária, sem razão alguma, um homem aí de caráter ilibado, tanto a esquerda quanto a direita respeitam muito esse marechal, um cientista, na verdade, né? Um cientista militar, na verdade. Quando a gente observa essa prisão e vamos chamar assim, a reprisão do Zé Dirceu, porque ele já estava preso em regime domiciliar, e aí ele é preso novamente. Como você vai prender alguém que já está preso? A gente observa que as razões dessas prisões, elas não são criminais, pura e simplesmente, elas são políticas. Tudo isso, claro, com colaboração dos grandes veículos de comunicação, da mídia tradicional, que já de um tempo vem criminalizando o PT. Aí você me pergunta, pô, Igor, mas por que essa criminalização do PT por esses setores, um partido que, inclusive, os banqueiros mais lucraram nos governos do PT do que nos governos do FHC e nos anteriores? Por que essa perseguição? Por que essa criminalização? Por que essa banalização da maldade? Aconteceu quinta-feira passada um atentado ao Instituto Lula e na maioria dos jornais saiu apenas uma notinha, como se fosse qualquer coisa, inclusive piadas na internet
que o Lula devia estar lá, que não sei o que, enfim, a banalização do mal. Porque todo esse revestimento desse discurso antipetista, sendo que o PT, inclusive, em alguns momentos, e até com esse programa de austeridade, se mostrou um partido da ordem. A resposta é simples. O PT ele tem no seu DNA, na sua formação e nos seus militantes históricos, um perfil de esquerda que esses setores não toleram. Né? Vamos falar assim, a burguesia retrógrada do Brasil não tolera, porque ela é antidemocrática. Né? Ela não consegue... A elite saqueadora, né? Que inclusive despende aí de defender o indefensável, defender, por exemplo, Eduardo Cunha, a título de derrubar o PT. Né? Eles alegam aí uma ditadura petista, né? Mas que ditadura é essa em que só são presos militantes e ativistas do Partido dos Trabalhadores, uma série de outras irregularidades envolvendo outros partidos, inclusive partidos da oposição, parece que não existem, quando a gente sabe na vida cotidiana que elas existem de fato, né? A questão do SwissLeaks, a questão do trem-salão e outras coisas. Não é necessário ser de esquerda para entender que a Lava Jato não é uma mera operação policial em busca de justiça, ela é uma operação política. E ela está a mando de setores que a gente de repente não pode dizer quem são, mas você já deve suspeitar. Um abraço e é isso.